Olá, bem-vindo à Semana Fit Your Mind. Eu sou Felipe Mescoloto, coach há 10 anos e criador do programa Fit Your Mind. Eu já ajudei várias pessoas a emagrecer de forma definitiva e a encontrar o seu equilíbrio entre o seu corpo e a sua mente. Você vai conhecer nessa série de 4 vídeos como que você pode emagrecer em 10 semanas de 8 a 15% do seu peso. Por exemplo, se você tem 100 quilos, você pode chegar a perder até 15 quilos. E mais importante, sem dieta restritiva, sem a dor e sofrimento de ter que passar por uma dieta. Você também vai aprender como não voltar a engordar e acabar com o efeito sanfona na sua vida. Você também aprende por que as dietas não funcionam. E mais importante, a como lidar com as suas emoções, com o medo, com a tristeza, com a sensação de ansiedade, de culpa, aqueles julgamentos, cobranças, aquela sensação de acúmulo que parece que a gente não vai dar conta, da compulsão. Pode até parecer que isso não é verdade e é difícil de acreditar, né? Eu acho que se eu estivesse no teu lugar, eu estaria pensando a mesma coisa. Mas eu queria te fazer um convite especial para você ver com muito carinho essa linda história que eu quero dividir com você. Sentava para comer e eu nem via o que eu ia comer, eu só comia desesperada e acabava, desesperada para acabar, para poder me servir mais. E através do programa eu vi que eu teria possibilidade de mudar essa relação. Só que mesmo assim, depois da primeira conversa com ele, eu voltei, eu disse não dá, questões financeiras, várias outras coisas, e que eu estava me boicotando, na verdade. Mas o Felipe foi lá, me resgatou e falou, não dá, vamos juntos, vai dar certo. E eu entrei depois desacreditada, porque eu não fazia nada na minha vida. Eu estava com 101, pesando 101, e eu só trabalhava e ia para casa. Eu não saía, eu ficava na cama. O tempo que eu estava fora do meu trabalho, eu estava na cama. Foi aí que eu decidi aceitar, mas ainda sem essa dimensão de que ia mudar a minha vida, que eu ainda não estava mexida, né? Eu aceitei por aceitar, e ao longo que eu fui mexendo e que eu vi que não era só perda de peso, e sim tudo que ele estava me trazendo, que era o contato com o grupo, com as outras pessoas do grupo, mas de eu sair e eu ver o céu de novo, e eu ver a borboleta, e eu escrever poesias que eu gosto, e eu fazer pintura de aquarela, que era uma coisa que eu estava começando a gostar, que estava me permitindo. Então, eu fui vendo que eu podia, e daí eu comecei a fazer as caminhadas, que o Felipe falava que me ajudaria nessa perda, e ela me ajudou sim, só que ela me trouxe uma outra Sarita, uma Sarita disposta, uma Sarita animada, uma Sarita que dava bom dia na rua agora, e que não andava só de cabeça baixa olhando para os pés. Eu lembro que um dia eu fui caminhar da minha casa e de repente no meio do caminho eu senti vontade de ir na casa da Karine. E até a casa da Karine eram 7 quilômetros, mas eu senti vontade. A caminhada estava me inspirando tanto que eu senti que eu podia ir lá inspirar a Karine, que eu podia ir lá falar pra Karine, vamos, tu consegue. E eu caminhei 7 quilômetros, uma coisa que eu nunca tinha caminhado. Eu cheguei no portão dela e falei, eu só vim dizer pra ti ir comigo, que tu pode, só isso que eu quero. Eu só vim fazer isso, eu nem vou entrar, não vou sentar, não vou fazer nada. Era perto do almoço, né? Ela me deu um copo d'água, eu tomei, só dei esse abraço e fui embora. São histórias como essas que me fazem ter a certeza de que é possível transformar, de que é possível mudar. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre por que as dietas não funcionam e por que a gente volta a engordar tudo de novo. Mas antes disso, eu quero contar um pouco da minha história. Eu quero dividir com você por que eu sei e acredito que pode ser diferente. Porque muitas dessas dores eu já vivi também. Eu sei o que é engordar, emagrecer e lutar com a balança. Foi assim a minha vida toda. Meus pais tinham sobrepeso e eu tive que lutar com isso na minha infância, na minha adolescência e também na minha vida adulta. Dores como por exemplo, da limitação que o sobrepeso nos dá. Eu tinha 7 para 8 anos e comecei a sentir uma dor muito grande no meu calcanhar e eu adorava jogar futebol. Jogava futebol o tempo todo. Minha mãe me levou no médico
E aí o médico virou para mim e disse, pela primeira vez eu escutei isso, que eu estava gordo. Por causa do meu peso, eu estava com uma inflamação no calcanhar. E aí não pude fazer a coisa que eu mais amava. Quem tem sobrepeso sabe o que significa, por causa disso, não fazer as coisas que ama por uma dor nas costas, no quadril ou no joelho. Como também a dor da rejeição. Eu era adolescente e era apaixonado por uma menina, e ela falou que gostava muito de mim, mas porque eu era gordinho, ela não ia ficar comigo. Só quem sabe o que é uma rejeição como essa é que entende que por causa de um estereótipo de beleza, você acaba sendo rejeitado, não pelaquilo que você é, mas pelaquilo que você parece. Além disso, a dor de não pertencer, a dor da vergonha. Quando, por exemplo, como aconteceu já muitas vezes comigo, de ir lá querer comprar a roupa que eu achava demais, que as pessoas usavam, que era a roupa da moda, ir lá tentar experimentar a roupa e ela não me servir. E ter a vergonha de pedir para a vendedora um número maior. E aí aquele olhar de desprezo e a minha sensação de vergonha. Mas o pior não é isso. O pior é a sensação de não pertencer. De não pertencer àquilo que é dito do que é belo e do que é bonito. Eu aprendi a lidar com todas essas dores e a ver que isso não tem a ver comigo. E aprendendo a lidar com elas é que eu consegui construir o meu processo de transformação. Mas também já fiz muitas loucuras, muitas dietas, talvez dezenas de dietas. Já tomei remédio para emagrecer. E eu quero dividir com você, talvez, o que foi o meu pior momento. Nesse trecho desse depoimento que eu separei, veja com carinho. Eu queria dividir com vocês o que talvez foi o meu pior momento nessas minhas experiências de dietas na vida. Era 2004. Eu estava, talvez, num momento muito difícil de relacionamento, muito estresse de trabalho, e aí acabei ganhando, não estava cuidando de mim, e aí acabei ganhando muito peso, estava mais ou menos com 88, quase 90 quilos, e, bom, aí, como sempre, né, bom, qual era a dieta da vez? Qual era a dieta da moda? E aí procurei em revista, sites e tal, e a dieta era a dieta da proteína, Atkins. Bom, procurei um endocrinologista e aí o cara pegou, radicalizou meu cardápio, me deu 3 remédios, tinha até ansiolítico, até que eu ia lá na clínica, aplicava coisa para queimar gordura, alimentação extremamente restrita, ficava com mau hálito, cheiro ruim, algo bem ruim mesmo. Bom, mas foram 3 meses, em 3 meses eu cheguei a 74 quilos. Sem atividade física. E como sempre também, nesse ato de desespero, eu acabei relaxando, voltando aos meus velhos hábitos. Em pouco mais de 4, 5 meses, eu cheguei a 106 quilos. Peso esse que eu registrei, porque normalmente a gente não se pesa quando está excessivamente pesado. Foi isso mesmo, em menos de 7, 8 meses, eu perdi 15 quilos, depois ganhei mais de 30 quilos. Eu diria que algo horrível. Eu fiz com o meu corpo, eu fiz com o meu organismo, fiz comigo mesmo. De fato, serviu como um grande aprendizado para a minha vida. Depois disso, por uma coincidência, eu fui atrás de uma formação profissional em coach. E lá, porque eu sempre trabalhei com equipes, com pessoas, e eu sabia que essa formação ia me ajudar nisso. Mas chegando lá, eu fui surpreendido, onde eu aprendi que, de fato, para eu querer ajudar o outro, aquelas pessoas e aquelas equipes, eu precisava primeiro me transformar. E foi nesse processo de me conhecer que eu consegui rever toda a minha relação
com o meu corpo e comigo mesmo. E aí, de fato, começou a minha grande transformação. Eu trabalhei depois disso com muitas pessoas, com muitas empresas, com muitas equipes, várias organizações. E chegou um ponto que eu resolvi juntar duas coisas. Toda essa minha experiência profissional e toda a minha história de ter vencido a questão da luta contra o peso. Eu encontrei outras pessoas e outras histórias que, parecidas com a minha, a gente conseguiu viver grandes transformações. E eu quero dividir essas histórias com você. Meu nome é Silmara, eu tenho 31 anos. Meu nome é Milena, tenho 35 anos. O meu nome é Leila Leonardos e eu tenho 74 anos e quase 4 meses de vida. Que eu sempre lutei com a balança, sempre tive mais ou menos o corpo que eu tenho hoje, mas sempre naquela briga, engorda, emagrece. E chegou um ponto que eu cheguei à conclusão que eu precisava mudar a minha mente. Em nenhum momento desta encarnação eu tive problema com excesso de peso. Mas eu me peguei em algum tempo da minha vida tendo problema com a qualidade alimentar. Tinha um sonho de ter a casa própria. Quero ter minha casa própria até os 30 anos. E eu comecei a batalhar por isso e me esconder. Eu não queria me ver. Meses depois chegou a Sarita para me acompanhar nessa jornada, que lutou tanto quanto. E a gente começou a se destruir juntas. Uma grande amiga me apresentou o Felipe e numa conversa bem sincera eu disse para ele, eu disse, ó, eu sei fazer dieta, eu sei me exercitar, isso você não precisa me ensinar. Mas eu preciso aprender a lidar com as emoções que me levam a comer. E foi isso que o Fit Your Mind me proporcionou, foi uma descoberta incrível. Eu aprendi a descobrir esses gatilhos, essas emoções. Que eu acho que foi isso que o Fit Your Mind me trouxe, o desejo de ter uma vida de qualidade. E isso eu acho inestimável. Não importa os 70 e poucos anos, eu não sei lá quantos que eu vou viver e ninguém sabe, não é? Mas o quanto eu viver, eu quero viver assim muito feliz. Assim, saber que eu podia comer, né, que não tinha certo e errado, mas eu queria fazer o certo. Eu queria que fosse certo. Eu acho que eu me encontrei super bem com o meu cardápio de conforto. Segui à risca os campings. O camping pra mim, ele é sagrado, eu acho o máximo, eu acho o camping, assim, perfeito. Eu acho o programa perfeito, assim, a ideia, a forma como ele é apresentado, o documentário que é passado, as coisas vão acontecendo de uma forma que te toca muito. Durante o programa, aconteceram muitas coisas legais, assim, que eu já vejo como conquista. Primeiro, emagrecer, né, que foi a primeira coisa que eu quis. Eu entrei para emagrecer e não tinha ideia do quanto isso ia ser grandioso, assim, além do peso. É por causa de histórias como essas que eu não acredito em fórmula pronta, em pílulas mágicas. Eu não acredito nas dietas da vez, das pessoas tendo que tomar remédio para emagrecer. E é por isso que a aula de hoje eu vou falar por que as dietas não funcionam e por que a gente volta a engordar tudo de novo. É bem simples, na verdade. Eu gosto de usar uma metáfora para explicar isso. Eu gosto de usar a metáfora da floresta. O que seria isso? Quando a gente está querendo emagrecer, a gente normalmente está no nosso pior momento. A gente está mal, está triste, é quase como se fosse um ato de desespero. E a gente toma a decisão de fazer a dieta. Quando a gente toma essa decisão de fazer a dieta, a gente é como se a gente pegasse a gente mesmo e pulasse de paraquedas no meio de uma floresta, onde lá não tem nada, não tem comida, não tem nada. E a partir disso, você tem que ir atrás da tua comida e de se alimentar. Tente imaginar o seguinte, antes da gente entrar na dieta, a gente está num tipo de alimentação onde a gente está ganhando peso.
Por isso que a gente entra nesse espaço de ficar desesperado de querer emagrecer. Então, vamos fazer de conta que você tem uma dieta de, sei lá por volta de umas 2.500 calorias. Só para ter um número. E normalmente uma pessoa precisa no máximo de 2.000 calorias. Mas se eu estou me alimentando mais do que isso, provavelmente a gente está ganhando peso. Então, a gente tem essa vida, esse formato. E a gente toma essa decisão de fazer a dieta. E o que é fazer a dieta? A gente pega de uma hora para outra, se joga lá no meio da floresta e faz diminuir a nossa injeção de energia, por exemplo, além de mexer em questões nutricionais, mas isso eu não vou entrar agora, e resolve fazer uma dieta de 1.500 calorias. Restringe. Se a gente estivesse lá no meio da floresta, era como se a gente estivesse tentando comer qualquer coisa, qualquer fruta, qualquer bicho, qualquer coisa. Mas a gente está na vida real. Quando a gente começa a restringir, a tua cabeça começa a pensar no quê? Comida. Me dá comida. Me dá comida. É por isso que normalmente quem está em dieta, e quem já viveu a dieta sabe bem disso, a gente não para de pensar em comida. Porque o corpo da gente fica dizendo, você está faltando comida, está faltando energia. Você começa de fato a emagrecer, porque você está num processo de restrição. Mas depois de um tempo, e quem já não viveu isso, eu estou fazendo a minha dieta certa, eu estou fazendo atividade física e não consigo mais perder peso. Por que isso acontece? É um mecanismo lindo, inclusive, do nosso corpo, que é um mecanismo de sobrevivência, onde a gente se adapta a isso. O nosso corpo se adapta a viver com 1.500 calorias. É como se você estivesse lá no meio da floresta e você precisa sobreviver e ele vai diminuir o teu metabolismo para viver com uma dieta mais restritiva. Mas mesmo assim, não, eu quero emagrecer mais, eu vou emagrecer mais, e aí eu vou lá e diminuo mais ainda a minha dieta. E vou lá e passo para 1.000 calorias. Agora eu emagreço. Agora vai. E vai. A gente começa a ficar irritado, a gente fica tensionado. Quem é que não está em dieta há muito tempo e fica nervoso, tenso? Né? A pessoa encosta e diz e fala, né? O que você está querendo, né? Com isso? E mais do que isso, o teu corpo começa a ficar debilitado. Normalmente, nesses períodos, a gente fica muito doente, não consegue fazer bem as coisas, fica muito cansado. É exatamente, você está lá no meio da floresta e você está numa parte mais difícil ainda da floresta, onde tem menos comida ainda. Só que lá na floresta, o teu corpo provavelmente te diria assim, coma qualquer coisa. Mas a gente não está na floresta. A gente está na vida real. E na vida real, a hora que você chega no restaurante, tem as sobremesas, tem as frituras. Quando a gente chega na lanchonete, tá lá os doces. E aí então a gente está se restringindo, o teu corpo está sentindo o cheiro, está vendo e está dizendo não para ele. E aí ele te tensiona mais ainda. E você entra num espaço maior e maior de irritação e de tensionamento. Até que chega uma hora que você para. Ou porque você chegou no teu peso, que você queria, ou porque você não aguenta mais. Você larga tudo. E aí, o que normalmente as pessoas fazem quando param a dieta, ou acabam a dieta, elas voltam para os velhos hábitos. Aquele jeito que fez a gente ganhar aquele peso, que fez a gente ficar desesperado para emagrecer. E por que isso... E aí... Por que depois a gente engorda tão rápido e às vezes engorda mais do que a gente tinha antes de começar a dieta? É porque o teu corpo, num ato de proteção, ele se mantém sobrevivendo com 1.000 calorias e de uma hora para outra você começa a botar 2.500 calorias para dentro dele e o que ele faz? Ele guarda tudo. Guarda tudo por um período longo. É por isso que às vezes em 2, 3, 4 semanas você volta a ganhar todo o peso. Eu já vivi isso. Sei exatamente o que é isso. E é exatamente por isso
que as dietas não funcionam. Elas fazem você ficar nesse funil e volta, funil e volta. É por isso que toda semana tem uma capa de revista te dando uma nova dieta. Além disso, algumas semanas atrás, eu li um artigo de um estudo que foi feito em 2017 pelo governo da Inglaterra, onde foram pesquisadas mais de 3.200 pessoas. Essas pessoas, na sua grande maioria, mulheres. E o que foi identificado lá? Que praticamente todas as mulheres tinham a defasagem de 7 dos 8 minerais essenciais para viver, como magnésio, cobre, potássio, grandes deficiências em ferro e cálcio, gerando muitos problemas na saúde delas relacionados a ossos e muita baixa imunidade, além de perda da fertilidade. A conclusão foi que o quê? As mulheres inglesas estão desnutridas. E aí eles pesquisaram por que isso estava acontecendo. Por uma coisa muito simples. A grande maioria delas vivem em dietas. Vivem se alimentando mal. Então, dieta não é só uma questão de que não funciona para, de fato, emagrecer. Acabar com as dietas é uma questão de saúde. São coisas como essas que a gente vai aprendendo no programa Fit Your Mind. A gente aprende a como parar de ganhar peso e a como, de uma forma tranquila, sem sofrimento, sem dietas restritivas, perder o peso, cada um do seu jeito, no seu ritmo e da sua forma. Então, você gostou dessa aula? Eu quero saber mais da sua história, quero saber mais de você e quero aprofundar ainda mais esse conteúdo. Olha aqui abaixo, tem uma área de comentários, fale aquilo que você achou, pergunte, conte a sua história também, que no próximo vídeo eu quero falar mais sobre isso e me aprofundar ainda mais sobre tudo isso. No próximo vídeo, a gente vai falar em especial por que as emoções nos fazem ganhar peso. Emoções como o medo, a tristeza, aquela sensação de ansiedade, de culpa, a questão dos julgamentos, da cobrança, a compulsão. Venha comigo na nossa próxima aula, estaremos juntos lá, eu vou responder a todas as perguntas aqui e vou selecionar algumas em especial já para responder lá. Eu aguardo você até a próxima aula. Valeu!